amei, amei e voltei ao mesmo lugar. Eu amei, amei e voltei ao mesmo lugar. E eu amei, amei e voltei ao mesmo lugar. Eu amei, amei e voltei ao mesmo lugar. Não adianta. Universitária FM 99.9. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM e também os ouvintes da Rádio Paulo Freire 820 AM. Está no ar Fora da Curva, o programa que fala sobre o que a maioria cala. Meu nome é Bruno Nogueira, eu sou jornalista e também professor do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. E nós seguimos em nossa 7ª temporada, firmes na missão de apresentar contrapontos nessa narrativa maior que tem sido construído pela mídia corporativa nos últimos anos da trajetória política do país. O Fora da Curva faz um jornalismo posicionado e o nosso lado é o da democracia. Para quem nos escuta pelo rádio, vale lembrar que estamos ao vivo também na internet e nossa página no Facebook serve de canal principal de interação. Lá você pode mandar perguntas e comentários para as convidadas aqui do estúdio. O endereço é facebook.com/programa Fora da Curva. E se você está nos ouvindo pela Rádio Universitária, também vale sempre lembrar que nós também somos transmitidos pela nossa rádio irmã, que é a Rádio Paulo Freire, no 820 AM, que também tem outros conteúdos produzidos em parceria com a Universidade Pública e a sociedade civil. E ontem foi o dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres, movimentação que tem início lá no século XVIII, né, surgiu para denunciar as condições das mulheres trabalhadoras no contexto fabril e ganhou uma visibilidade ainda maior após um incêndio que aconteceu em março de 1911 em Nova York, onde 125 mulheres morreram em uma fábrica de roupas. Mas a data em si vem de uma proposta da comunista Clara Zetkin, de uma jornada anual de manifestações pela igualdade de direitos, e desde então, grupos de operárias passaram a ocupar as ruas denunciando ainda outras questões sociais, servindo inclusive na época de pontapé para a Revolução Russa. Todo esse tempo depois, o 8 de março é hoje um importante momento de reconhecimento das mulheres enquanto sujeitos políticos com direitos dignos a condições de trabalho, moradia, saúde, educação, segurança e liberdade. Direitos que, mesmo após todos esses anos, parecem ainda distantes. Somente em 2018 foram registrados 263.067 casos de estupro, ou seja, uma mulher sofre agressão corporal dolosa a cada 2 minutos. Existem ainda outras várias estatísticas igualmente desumanas que a gente deve comentar hoje, dia que o Fora da Curva pergunta por que as mulheres ocupam as ruas no 8 de março. Eu estou aqui na bancada com Carmen Silva, da SOS Corpo, e também com Lisa Aníbal, falei certo? Elisa Aníbal, do Fórum das Mulheres de Pernambuco, e Adriana Nascimento, da FETAP. Bom dia, bem-vindas. Bom dia, obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Bom dia, Bruno. Bom dia, Carmen, companheira Carmen, militante aí da luta, feminista. É um prazer imenso poder estar participando desse espaço, levando a informação de fato verídica, como ela tem de ser, né, aos nossos ouvintes e, em especial, às nossas ouvintes. Bom dia, Bruno. Bom dia, Adriana. Bom dia, Elisa. E um bom dia muito especial para todas as ouvintes do programa Fora da Curva. Para os ouvintes, homens também, mas eu queria especialmente dar um salve para as mulheres que estão escutando Fora da Curva e buscando construir um pensamento a partir de informações que sejam verdadeiras, informações que vão na contracorrente do que a gente vê na televisão, do que a gente escuta aí nas rádios corporativas. E ontem a gente teve um evento descentralizado, né, que aconteceu pela cidade,
e hoje a gente tem o Grande Ato, né? Então, queria que a gente abrisse a conversa falando para o nosso ouvinte um pouco como é que foram essas movimentações ontem e o que é que está aguardando para a gente hoje. Então, esse ato está sendo construído por dezenas de organizações e movimentos feministas aqui no estado de Pernambuco e organizações de mulheres. E se pensou que era necessário, como esse 8 de março caía num domingo, ocupar as ruas e estar divididas, mas unidas na ideia de fazer uma mobilização e de levar para os lugares que muitas vezes não são acessados a discussão de por que a gente ocupa as ruas e a necessidade de estar nas ruas nesse dia de luta. Então, ontem realizamos atividades nos bairros de Casa Amarela, de Morro da Conceição, do Ibura, Brasília Teimosa, e a gente ainda teve atividades no centro da cidade, na Praça do Arsenal. Essas atividades, elas ocorreram de maneira muito simbólica, ocupando as ruas dessas localidades que, majoritariamente, são formadas por mulheres que estão na rua para fazer os seus corres do dia a dia. Então, rolou panfletagem, batucada, mini-atos, falas públicas. Foi bem interessante ocupar esses espaços ontem o dia inteiro. E também, né, como a Elisa mesma colocou, esse grande 8M que estamos, né, realizando, sediando aqui em Recife, mas não é só Recife que compõe, né? A gente tem todo o estado aí envolvido, são mais de 50 organizações envolvidas nessa construção, organizações feministas, né, da luta feminista. E também, é bom lembrar, né, que esses atos descentralizados e esse esquenta, né, para o dia de hoje, em preparação ao dia de hoje, foi muito importante porque ele foi construído, inclusive, com a comunidade. Então, as organizações parceiras, né, procuraram a comunidade, né, se somaram, mas foi a própria comunidade que se organizou e que se mobilizou para poder estar fazendo, né, esse processo já de mobilização no dia de ontem, mais um chamamento, né, uma chamada também das comunidades aqui de Recife e em torno para o dia de hoje. Então, a gente vai ter, né, sem dúvida, hoje o nosso grande ato, né, com uma representação muito expressiva do nosso estado como inteiro. É muito interessante essa possibilidade de chegar nas comunidades, nos bairros de periferia de Recife e também ver que em outras cidades do estado de Pernambuco, as mesmas organizações ou outras organizações locais das cidades estão também realizando. Ontem eu pude ver notícias do Agreste, pude ver notícias do Sertão, do Araripe. E uma coisa que me ocorre sempre, eu não vi notícias de todo o estado, mas com certeza em muitos lugares ocorreram manifestações, mobilizações, e aqui na periferia de Recife foi muito forte. Mas uma coisa que me ocorre sempre é essa dificuldade de que muitas mulheres periféricas, mulheres em situação de pobreza, mulheres do interior do estado, têm para chegar em manifestações como a que vai acontecer hoje à tarde. Hoje à tarde, o movimento vai ser organizado a partir do Parque 13 de Maio, sair encaminhada às 4h30 da tarde, mas a concentração já começa às 13 horas, né? E é muito difícil que muitas mulheres que estão desempregadas, estão sem condições de renda, possam chegar numa manifestação dessa, porque o transporte coletivo é muito caro, às vezes não tem com quem deixar os filhos, né? Então, como é que vocês veem a possibilidade de, nessa situação de vida que nós mulheres estamos enfrentando, muitas conseguirem chegar nesta manifestação hoje? E, assim, Carmen, é importante olhar para essa realidade de fato e, assim, diante dessa dificuldade, vale ressaltar, né, a importância das mulheres, o fato de não conseguir, muitos não vão conseguir, de fato, chegar até Recife na tarde de hoje, mas fazer esse recorte de que lá onde elas estão, nos recantos do nosso estado, elas estão fazendo esse processo de mobilização. Então, muitas não conseguirão chegar aqui, mas elas estão fazendo essa luta, como você mesma disse, né? Eu inclusive pude acompanhar a movimentação lá do Sertão do Araripe, né? Várias organizações construíram ato de rua, então as mulheres foram à rua no sábado, né? Não foi ontem, foi no sábado que isso aconteceu, mas durante esse mês de março ele vem esse processo de fato, né, de luta.
Porque como a gente que está construindo o 8M mesma coloca, né? A gente sempre faz essa referência de que o 8 ele é muito simbólico e é importante no 8 de março a gente demarcar esse espaço, mas todo dia é dia de luta das mulheres, né? E o mês de março a gente elege ele como sendo esse mês de intensificar essa luta. Então, desde 1º de março, a gente vem no estado todo, né, identificando essas mobilizações, né, essas movimentações das mulheres lutando por esse estado de direito, né? E não o Estado que querem nos impor aí de retrocessos, né, de extermínio mesmo das nossas mulheres. Então, para o dia de hoje, né, a gente continua nesse processo de mobilização. É claro que as mulheres estão se mobilizando para chegar até aqui por conta própria, como você mesma disse, né? A gente não tem nem as organizações que compõem o 8M, né? E tampouco, né, o Estado garante, né, essa condição da mulher poder estar vindo, e por mais diversos fatores, né? Não só a questão financeira, né, mas também a questão, né, de as mulheres tem a condição de estar vindo aqui. É tanto que a equipe, né, nosso grande time, né, que compõe o 8M, pensou inclusive para o ato de hoje, né, ter o trenzinho, onde aquelas mães que não tenham com quem deixar seus filhos, né, com o parceiro ou alguém que possa ficar, que tragam o seu filho, né, porque vai ter esse apoio para aquelas mulheres idosas também, que não têm tanta condição de locomoção. Então, vai ter o trenzinho para que ela também não esteja fora dessa luta junto conosco. Então, é importante estar colocando isso, né? As que não vão conseguir chegar não estão paradas, não estão de braços cruzados, né? Estão fazendo a luta. Mas as que conseguirem vir, né, para essa concentração às 13 horas e a gente poder, a partir das 16, sair encaminhada, que venham, que a gente vai estar, sem dúvida, né, dando essa condição enquanto ato. E, é claro, a partir das 13 a gente já vai estar nesse processo de acolhimento, de fazer o debate, né, sobre a nossa pauta. Né, E essa expectativa é grande, Elisa, para o dia de hoje? Sempre é, né? No fim das contas. É importante dizer também que a gente está na rua justamente por todas essas questões que oprimem as nossas vidas e que nos levam a dizer as nossas dificuldades de estar em atos em dias de semana, como é esse, por exemplo. A gente tá na rua por isso. E aí eu lembro de uma musiquinha de quando a gente fala assim: eu chamei ela pro ato e ela respondeu assim: eu vou por nós, pelas outras, por mim. Então, cada companheira que tá indo, ela não tá indo só por ela, mas ela tá indo pelas outras, por nós todas. Então, a expectativa é grande. A gente tá preparadas aí para receber uma demanda importante das companheiras que cheguem hoje, sabendo das dificuldades de todo o processo, de como a cidade não nos acolhe, de como o centro urbano é difícil para nós mulheres, como é difícil a locomoção e como é difícil, inclusive, porque o nosso trabalho reprodutivo, ele não é remunerado, porque ele não é reconhecido e cabe a nós sustentar essa sociedade patriarcal. Mas a gente está preparado para que essas mulheres cheguem e que a gente vá para a rua grandemente confrontar esse processo que está estabelecido, e é por isso que a gente precisa, inclusive, evocar novamente o lema que nos leva à rua esse ano, Sim, que é aí. feministas contra a violência de um Estado racista, patriarcal e capitalista. Então, é importante dizer que a gente vai para a rua para dizer que a gente denuncia e a gente confronta todas essas formas de opressão que buscam nos subordinar. É importante ainda lembrar que, no fim das contas, o feminismo é um importante sujeito político que tem atuado no Brasil nesse momento. A gente tem confrontado o governo, né, que tem oprimido as nossas vidas. A gente tem confrontado e denunciado todas as formas de opressão e de redomesticação dos corpos das mulheres. E estar na rua hoje é dizer que, por mais que a cidade não nos aceite, por mais que ela não nos acolha, ela é nossa. E a gente vai ocupar ela com os nossos corpos políticos, com as nossas vozes, com as nossas lutas, porque é aí que a gente precisa estar ocupando e dizendo que sim, é nosso direito, a nossa vida, e a gente precisa estar juntas, porque sozinhas a gente não faz nada. Eu estava, inclusive, comentando agora com Carmen que é interessante perceber que não é um movimento, né? São vários movimentos. Na verdade, é um encontro de diferentes pautas. Mas eu queria puxar um pouco essa tua fala, né? Porque falei de estatística na abertura do programa. Aliás, antes de fazer a pergunta, é importante a gente noticiar, né, que as mulheres do Movimento Sem Terra, MST, ocuparam a sede do Ministério da Agricultura em Brasília na manhã desta segunda-feira,
em um protesto contra a liberação de novos registros de agrotóxicos. O protesto faz parte da Jornada Nacional de Lutas das Mulheres Sem Terra, realizado desde domingo no Distrito Federal. Reforçando mais uma vez essa coisa de que são vários movimentos e várias pautas, né? Mas, entre as estatísticas que a gente tem, né, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou que em 2019 aumentou a violência contra as mulheres e mais ainda contra as meninas, né? Vocês acham que a gente pode relacionar esse dado à chegada desse novo momento conservador na política nacional, né? E se caso sim, né, você já meio que sinalizou aí com a cabeça, considerando que a gente ainda tem mais 3 anos de governo pela frente, você acha que essa é uma estatística que deve aumentar, um dado que a gente deve se preocupar? Sem dúvida, nós, né, enquanto luta feminista nesse Brasil, a gente vinha, né, avançando consideravelmente de fato ter esse espaço respeitado, né, de sermos vistas como mulheres e sujeitas de direito, e a gente se depara aí, né, com essa afronta para a sociedade como um todo, né? Claro que nós mulheres somos as primeiras a sofrer esse impacto, né? E a gente só vê de fato esses índices aumentarem cada vez mais e a omissão cada vez mais do Estado brasileiro, né? Quem deveria nos proteger se omite e muitas vezes, inclusive, instiga a violência contra a mulher. Então, é muito preocupante, sem dúvida, Bruno. A gente vai continuar na luta, é claro, né? Nessa resistência, né? Pela vida das mulheres, sem dúvida alguma. Mas é uma estatística que, infelizmente, né? Se a gente não consegue mudar o pensamento de quem está à frente dessa sociedade, né? De quem está à frente do poder dessa sociedade, a tendência é óbvio que é aumentar, né? E mais que aumentar é ter isso negado, né? Porque a gente sabe que esse índice ele tem aumentado, o feminicídio ele tem sido muito, né, presente nesse espaço, mas que muitas vezes não chega na estatística como feminicídio. Então, que consegue chegar na estatística como feminicídio, a gente consegue colocar esses números e denunciar para a sociedade. Mas quantas que não chegam como feminicídio nessa estatística? Então, isso é muito preocupante e naturaliza. O pior de tudo é naturalizar esse processo de violência que o nosso Estado vem sofrendo e que as nossas mulheres, principalmente, têm, né, carregado sobre si pelo simples fato de sermos mulher. Então, uma coisa que nos reporta, né, são... a gente espera que não, né? Então, se a nossa sociedade ela é regida por um regime democrático, então a democracia ela nos dá a condição também de não permitir que isso continue a ocorrer. Mas supondo que a gente não consiga, né, juntar forças suficientes dessa sociedade para desbancar esse desgoverno que está aí posto, então a tendência é que nesses 3 anos, isso se intensifique ainda mais, esse processo, de fato, de extermínio das nossas mulheres e, sobretudo, né, Elisa, as mulheres negras, né, as jovens. Então, a gente também presencia, né, que são, e você mesmo colocava, né, as meninas têm sofrido muita violência. Então, isso é algo, de fato, muito preocupante, né, e nós, dos movimentos, né, que se somam, que somos feministas também nessa luta... E isso é algo que, de fato, nos preocupa, porque são as nossas mulheres, né? São os nossos corpos que estão aí postos. E a gente vem nessa resistência, né? E esse mês de março, ele também alerta para isso, né? Para essa conjuntura que está posta, para esses desmontes que estamos vivenciando e que nós somos esse escudo que vem, né, à frente e que é quem mais sofre, é quem primeiro sofre esse impacto aí dessas violências. Tem uma estratégia muito interessante desse governo atual, né, que é usar as estatísticas do trabalho, desse trabalho mais precarizado e informal para mascarar as reais estatísticas do desemprego, né? E aí eu pensei nisso porque ontem a ministra Damares, né, ela deu essa declaração falando que é ruim a lei equiparar sexo não consentido a estupro. Então isso também deve ter um impacto nessas estatísticas daqui mais para frente, né? E aí, fazer uma pergunta meio complexa, meio difícil, né? Pegando esse caso dela aqui, que é o seguinte, não sei se a gente pode afirmar que a gente tenha hoje um Ministério da Mulher que parece atuar contra a mulher, né? Mas, de um certo modo, quando surge essa figura, e me parece que ela é uma figura central dentro do governo, porque todo mundo cai, mas ela continua lá, né? Falando as coisas que ela fala, acaba dando voz a esse discurso antifeminista
muitas vezes das próprias mulheres. E aí eu queria saber, nesse ambiente confuso que a gente chegou hoje, né, que estratégias vocês que estão mais próximos da rua, do movimento, etc., têm para tentar desmistificar, quebrar, aproximar, reconfigurar isso, se é que é possível? Então, é complexo, né? Entender esse contexto. Eu acho que a gente precisa entender, para além da nossa relação aqui brasileira, o que é que tem acontecido na América Latina e no mundo. A gente tem visto um avanço de uma direita conservadora, ultraneoliberal e fundamentalista, fascista, que tem avançado sobre as nossas vidas, e isso tem impacto direto nas relações aqui com o Brasil. Só para pegar um ganchinho do que a companheira Adriana falou, eu lembro que em 2016, no processo do golpe, a gente fez uma escuta com algumas companheiras, mulheres, e que a pergunta era: como é que você sente que os ataques machistas proferidos contra a presidenta Dilma impactam na sua vida? Isso em 2016. E essa amostra, que é uma amostra pequena, mas que é muito real do que a gente vive no dia a dia, feita aqui em Recife, mostrou que 100% das mulheres sentiram um impacto negativo diretamente nas suas vidas, nas relações com outros homens, quando elas viam, e quando esses homens viam na TV, uma presidenta que ocupava o mais alto cargo de poder nesse estado ser assediada, ser abusada, ser humilhada, ser xingada com ofensas machistas. Elas sentiam essa repercussão nas suas vidas quando seus companheiros se sentiam autorizados a fazer isso com elas. E sentiam, por exemplo, essa relação dentro do ônibus, dentro do metrô, na rua. Isso está colocado. E isso mostra o porquê que a gente tem números de feminicídios e porque a gente tem números de estupro. E quando a gente fala, por exemplo, de meninas, a gente sabe que esse governo, e aí eu volto para essa questão, parece que a Secretaria, o Ministério das Mulheres tem trabalhado contra as mulheres, mas, na verdade, eles têm trabalhado contra um projeto de sociedade. Né? A gente está na disputa do qual é a sociedade que a gente quer construir. Isso tem que estar muito nítido para todo mundo. E o feminismo, qual é a ideia de sociedade que o feminismo prega? É de que nossos corpos são livres. E de que a gente pode fazer escolhas sobre eles. E que a gente não precisa viver violência. E esse Estado, que está colocado nesse momento, e é por isso que a gente diz que vai para a rua contra a violência do Estado, é um Estado que nos limita, que nos aprisiona e que nos violenta. Quando, por exemplo, a ministra Damares vai fazer uma campanha de abstinência sexual para as meninas, ela desconsidera que meninas abaixo de 14 anos de idade que fazem sexo, que é um sexo não consentido, né? Porque elas, pela lei, elas são meninas que sofrem abuso de vulnerável. Em mais de 70% dos casos, elas sofrem esses abusos dentro de casa. Essas meninas, elas não estão escolhendo fazer sexo. E quando você faz uma campanha de abstinência sexual, você desconsidera que essas meninas estão sendo violentadas e que isso que está acontecendo com elas é um crime. Mas falar sobre esse crime, culpar criminalizar e julgar os culpados, o governo não quer fazer. E é a mesma coisa que tem feito, por exemplo, quando diz que sexo não consentido não é estupro. E aí a gente volta para o fundamentalismo. Quem é que faz sexo não consentido? Majoritariamente são mulheres casadas e que não querem fazer sexo com seus companheiros e que é estupro, sendo que a igreja defende que é um sexo não concedido, mas que é dever da mulher. E a gente tem um governo baseado no fundamentalismo. Então, no fim das contas, é mais uma vez o Estado laico sendo destituído, mais uma vez os nossos corpos em disputa para dizer que todo mundo pode mandar na gente, menos a gente mesmo. Acho que é bem importante essa reflexão, Elisa, que você traz. E aí eu acho que a gente precisa, de fato, compreender a relação entre o aprofundamento da violência, o aumento do genocídio da juventude negra nas periferias, feita pela Polícia do Estado, o aumento da situação de pobreza que gera fome, adoecimento e tal, feito pela política do Estado, que é uma política econômica que está gerando desemprego, e quando quem estava empregado deixa de ficar empregado, quem estava desempregado e trabalhando nos corres da vida para ganhar o dia a dia, essa pessoa vai para a miserabilidade, porque quem estava empregado tem mais condições de ir para o trabalho informal e conseguir
se estabelecer. Então, empurra para baixo quem já estava antes no mercado informal. E o mercado informal é composto, antes de tudo isso, de 70% de mulheres. Então, e quem são essas mulheres? Na maioria, mulheres negras, mulheres que vêm da vida rural, né? E mulheres que não tiveram acesso a uma escolarização, a uma formação profissional, e aí vão ficando cada vez mais numa situação de maior vulnerabilidade. Além disso, esse contexto em que há uma disseminação do ódio, e como o Bruno falou, a própria ministra que deveria defender os direitos das mulheres, pelo contrário, ela coloca no debate público essa concepção de que o sexo não consentido, ou seja, quando a mulher não aceita fazer relação sexual, que pode ser com seu marido, Elisa, mas pode ser com o namorado, pode ser... Muitas meninas são obrigadas a fazer relações sexuais com os pais e não consentem isso. Pode ser com qualquer tipo de sexo não consentido. Se isso não é estupro, o que é estupro? Porque nós temos uma lei no Brasil dura contra o estupro. É muito importante a gente ressaltar que é uma conquista das mulheres essa legislação. Mas se vem uma ministra com a autoridade de estar no governo federal, né? Ela representa o Estado brasileiro e ela propõe no debate público que isso não é estupro, isso vulnerabiliza as mulheres e, de certa forma, autoriza os homens a fazerem sexo com qualquer mulher. Então, a vulnerabilidade das mulheres aumenta. Essa estatística, ela, em permanecendo esse governo e essa política, de fato, ela tende a crescer e ela se associa com a violência política, né? Porque as mulheres também participantes de movimentos sociais, as mulheres feministas, as mulheres que estão na luta sindical, na luta do MST, dos povos quilombolas, são mulheres dos povos indígenas também, né? São mulheres que têm sofrido aquela violência que a gente chama violência política. Ou seja, elas têm sido violentadas, presas, assassinadas por estarem ocupando um lugar na luta por seus direitos. Então, nesse sentido, eu queria saudar e queria também ouvir o comentário, especialmente de Adriana, que é da Federação de Trabalhadores Rurais da Agricultura Familiar, né, da FETAP, e vendo neste momento a luta das mulheres do MST que ocupam o Ministério da Agricultura contra a liberação de transgênicos. Gente, vocês sabem o que são transgênicos? Transgênico é possível modificar a genética das plantas que a gente está comendo. Entendeu? Então, a gente, nós todos e todas, cidadãos que comemos o que é plantado no campo, a gente não sabe o que a gente está comendo. Porque quando são liberados agrotóxicos, a gente está comendo veneno. Transgênicos são plantas modificadas geneticamente. Em laboratório. Em laboratório. E nós estamos nos alimentando disso. Então, a gente não tem sequer a informação sobre isso e o que isso causa na nossa saúde. Então, as mulheres do MST, quando lutam, Adriana, quando ocupam o Ministério da Agricultura, elas não estão lutando só por quem trabalha na agricultura, né? Não só por assentados, por agricultoras familiares. Elas estão lutando por nós, pelo que a gente come, pelo que está alimentando as nossas famílias. Então, como é que você avalia essa ação das mulheres do MST? Primeiramente, dizer que muito bem representadas estamos, né? Uma vez que o MST chega naquele lugar e ocupa e diz de fato o que a gente defende. Porque, de fato, Carmen e Bruno e Elisa, a gente vive o nosso país a necropolítica, né? Então, de todas as formas, esse instrumento de poder que está aí gerindo a nossa nação trabalha para arrumar para esse lugar. Né? É a morte da nossa população, é o extermínio da nossa população. E é claro que tem uns focos mais centrais, né? E você até mencionava, né? As nossas indígenas, né? O nosso povo indígena, quantos anos, né? Desde que o Brasil foi invadido, porque a gente não foi colonizado, né? A gente foi invadido. A gente não foi descoberto, né? Não foi descoberto, né? E então, desde lá, é que esses povos, eles mais sofrem na pele,
né, esse Estado que vem retirar esse direito de ser povo e de estar nesse território, estar nesse lugar. Então, com esse desgoverno atual, né, a gente ou é morto pelo próprio Estado, né, ou é morto pela política que ele implementa. Porque nós que somos do campo e somos responsáveis por alimentar essa nação, alimentar esse país, a gente não defende, né, essa alimentação como ela está posta, né, que eu tenho que modificar a semente no laboratório para ela dar um fruto maior, muitas vezes, né, ou com uma qualidade mais palatável, que eu tenho que colocar o veneno nesse alimento para esse alimento ele tá menos suscetível às pragas, porque isso é algo natural da biologia. Então, em vez de você ter o controle biológico daquela possível praga que possa chegar no seu plantio, você vai, é claro, alimentar a indústria do veneno, você vai comprar o veneno. Muitas vezes os agricultores não têm nem condição de tirar esse valor para poder usar esse insumo. Mas a política, a todo momento, ela é posta para que esse agricultor ele tenha que usar esse veneno. E muitas vezes o financiamento, o crédito para o agricultor no banco já vem associado vinculado ao pacote, exatamente, né, dos insumos químicos, né, dos venenos, para que ele tenha que aumentar a sua produtividade. Né? E essa luta nossa dos movimentos, né, do MST, do Movimento Sindical de Trabalhadores Rurais e tantos outros movimentos que se somam, né, contra o veneno, contra o extermínio mesmo, né? Porque isso é exterminar a população, porque todo mundo se alimenta. Né? Quem alimenta essa nação é a agricultura familiar, não é o agronegócio, que isso, inclusive, né, é os olhos, né, a menina dos olhos do governo. Então, a agricultura familiar, inclusive, nesse processo, nesse período, vem numa decadente aí de negativa. Né? Querem negar esse espaço da agricultura familiar. A agricultura familiar é esta que, a partir de sua organização, vem lutando, de fato, a produção de alimento saudável. Então, essas companheiras que hoje, do MST, que hoje ocupam o ministério, elas estão, sim, lutando pela vida das mulheres do campo, mas não só isso. Elas estão aí lutando pela vida de toda a sociedade, não apenas de todas as mulheres. Então, a gente se sente, sem dúvida, representada, né, nessa luta, se somando, né, a mais tarde aqui na nossa luta. E o Brasil inteiro está fazendo esse processo de mobilização. Então, a luta é das mulheres, para as mulheres, para a sociedade. Então, isso é muito importante a gente estar trazendo esse recorte, né, de que o campo se soma em toda e qualquer luta que seja por direitos. Então, nós, mulheres do campo, nos somamos ao 8M aqui no estado de Pernambuco e nos somamos nessas lutas mais amplas por entender que campo e cidade tem que estar unido. Né? A gente não tem que em nenhum momento estar fragmentado, porque, inclusive, esse desgoverno que aí está posto é uma das estratégias dele. É nos enfraquecer, nos dividir. E a gente precisa cada vez mais nos somar. Foi assim, inclusive, na Marcha das Margaridas, ano passado. Em agosto do ano passado, a gente conseguiu unir forças, né, que em marcha nenhuma anterior a gente tinha conseguido unir. Então, isso, inclusive, a gente até agradece, né, a esse desgoverno que está posto, que a gente não se sente representada, de nos potencializar a enxergar isso, a nossa unidade, enquanto luta das mulheres, que naquele momento da marcha era do campo, mas que era do campo para toda uma sociedade. Gente, a gente tem que dar um intervalo rapidinho, porque me interrompeu a fala de vocês. A conversa tá boa. Volta. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Você sabia que é possível encaminhar o seguro-desemprego de casa pelo computador? Funciona assim. Logo após receber a documentação para o seguro-desemprego, o trabalhador pode fazer o pedido pela internet, pelo site https://empregabrasil.mte.gov.br. No site você preenche o formulário que hoje é respondido no Cine. O prazo de 30 dias para receber o benefício começa a contar a partir deste momento. O trabalhador ainda precisa comparecer a uma agência do Cine pessoalmente para evitar fraudes. Mas o atendimento é mais rápido e o prazo para receber o dinheiro também. Você encontra mais informações no endereço na internet trabalho.gov.br. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária.
Então foi assim: os bastidores da criação musical brasileira. Olá, amigos da Rádio Universitária FM de Recife. Todos os domingos, às 11 da manhã, eu estarei na companhia de vocês, desvendando segredos de músicas que marcaram época, revelando as emoções e situações vivenciadas pelos compositores no momento da criação. Programa Então Foi Assim? Todos os domingos, às 11 da manhã, aguardo vocês. Forró Bodó com Silene Araújo, neste sábado das 8 às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 99.9. Todo sábado às 19 horas, programa Na Agulha, com Marco Delata e Rodrigo Pires. Trazendo o chiado do vinil, em pérolas garimpadas, diretamente na discoteca da Rádio Universitária 99.9 FM. Embarque nesse trem azul e curta essa paisagem insonora. MHz. 99.9 MHz. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. Estamos de volta com o programa Fora da Curva, que hoje fala sobre o Dia Internacional das Mulheres. Estou aqui no estúdio com Carmen Silva, do SOS Corpo, também com Elisa, que é do Fórum das Mulheres de Pernambuco, e Adriana do Nascimento, que é da FETAP. A gente, durante o programa, recebeu uma pergunta aqui da ouvinte Mercedes Barbosa, que não acredito que ela não entendeu exatamente sobre o termo abuso de vulnerável, né? Ela pergunta: sofre abuso de vulnerável? Não seria o contrário? Vulnerável é quem sofre o abuso? Como é que a gente pode responder isso? Então, abuso de vulnerável é um termo jurídico criado para classificar a tipificação penal. Quando a gente fala abuso de vulnerável, é justamente isso, é que o abusado é uma pessoa vulnerável, ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, não necessariamente significa que são apenas as meninas e meninos abaixo de 14 anos de idade, mas também outras pessoas que apresentam... Deficientes. Exatamente, que apresentam outros problemas, problemas não, na verdade, que apresentam outras questões sociais e que estão colocadas em situação de vulnerabilidade. Então, o termo é abuso de vulnerável, mas significa que a pessoa abusada é vulnerável. E não quem abusa, né? Sim. Exatamente. Bom, e a gente está oficialmente em ano de eleição, né? Até julho, agosto, deve começar a se configurar as chapas para eleição para prefeito e vereador. E é uma eleição que ainda está na sombra do golpe político, né? Que também é visto como resultado de machismo e misoginia na política. E aí eu queria saber de vocês qual é a importância para os movimentos feministas em terem mulheres ocupando não apenas as ruas, mas também as próprias instituições se colocando em disputa política. Essa é uma luta nossa que já faz algum tempo, né, fazendo esse debate com as mulheres. Inclusive, quando passa a obrigatoriedade dos 30% de mulheres nas candidaturas para poder legitimar as candidaturas dos partidos, a gente faz justamente esse contraponto, né? Que a gente tem que ser 30% não para garantir candidaturas, mas a gente tem que estar em 30% no poder, nesse espaço de poder. E dificilmente, né, a gente consegue as mulheres estando nesse lugar. E esse maço, ele traz, né, um caráter mais aguçado, mais apimentado, digamos assim, porque a gente vive uma outra conjuntura, né? Em momentos anteriores a gente fazia esse debate, mas com essa necessidade urgente de que a gente tem que estar nesse lugar, a gente sente isso, de fato, durante, né, o golpe para cá, né? A Elisa até pontuava no início da entrevista, né, o golpe que foi dado na presidenta Dilma, né? A gente que é mulher, que pela primeira vez chega nesse espaço e é tirada do poder, né? É expulsa, digamos assim, do poder, com as ferramentas que a gente... tem, né? Embora ela não tivesse sido bem aplicada, porque o impeachment, a gente sabe como ele aconteceu, né? Ele foi comprado, na verdade, né? Foi um impeachment fabricado. Até hoje não se comprovou nenhuma falha administrativa, o qual o golpe ele se fundamentou na época, né? Então, nós, né, dos movimentos, né, e nós do campo,
Nós temos intensificado esse debate com as mulheres rurais, tanto que esse mês de março, né, a gente traz o lema Mulheres Rurais na Luta por Autonomia e Participação Política, entendendo essa necessidade, né? Temos algumas mulheres rurais, né, nas câmaras de vereadores, vice-prefeitas, não temos nenhuma prefeita ainda não. Aqui em Pernambuco, né? Aqui em Pernambuco. Estou falando da realidade de Pernambuco. No país a gente tem, né, prefeitas, vice-prefeitas, vereadoras também. Só que a gente ainda vê essa subrepresentação, né? A gente não está representada enquanto mulheres do campo ou da cidade nesses espaços de poder como se deveria, né? A gente tem ocupado muito bem, embora também isso seja alvo desse desgoverno, de acabar com os espaços participativos. Quando a gente olha para os conselhos, né, a gente tem uma participação expressiva das mulheres nos conselhos de controle social, mas também não é uma política valorizada nessa gestão, né? Ela já foi muito mais eficaz, digamos assim. Porém, a gente, de fato, precisa ter essa nossa representação, né, nesse espaço que é onde vai, de fato, fazer com que as leis elas cumpram com o seu papel, né? As leis que a gente, né, faz, que a Constituição assegura, Constituição esta, inclusive, né, que está sendo ameaçada, né, estão querendo desmontar a Constituição para ter canal livre e aberto para poder fazer os desmontes necessários que queiram. Mas a gente tem que continuar nessa resistência. A gente tem que, né, fazer com que as nossas mulheres, né, a gente tem que cada vez mais estar nesse espaço de educação, de conscientização, né, e de informação cada vez maior, para que as nossas mulheres consigam chegar nesse lugar, nesse espaço de poder. Porque esse espaço de poder, em que hoje, inclusive, está retirando esse direito, né? A Câmara dos Deputados Federal, né? Precisamos também ocupar as assembleias legislativas dos nossos estados, né? Aqui no estado de Pernambuco, inclusive, temos sim representação de mulheres, né? Mas ainda não é como se deveria, né? Uma participação, são 10 deputadas, se não me falha a memória, né? Claro, contando com as nossas co-deputadas, né? As juntas, que se somam aí na luta política, mas é um assento, né? Uma cadeira apenas. Então, nós precisamos, cada vez mais, né, fazer com que as mulheres, a gente assuma esse lugar. Que a gente não seja só maioria para votar, para eleger, mas que possa lá, sim, fazer a diferença nesses espaços. Vocês estão com a expectativa aí de muitas candidaturas de mulheres, Elisa? Ou você acha que vai ser possível vencer essa subrepresentação com esse mecanismo de participar das eleições? Como é que vocês avaliam aí? Então, eu acho que para a gente pensar esse processo, a gente precisa entender que esse sistema que nos explora e nos oprime, ele tem os seus instrumentos de dominação. E um deles é a negação, é a interdição da participação política das mulheres dentro, para poder mudar a sociedade, para poder constituir as ações que as comunidades, o que a sociedade precisa, porque a gente sabe que, no fim das contas, somos nós, mulheres, que estamos na ponta e precisamos dessas políticas públicas. A expectativa é grande. Eu acho que a gente conseguiu, e a gente precisa realmente reconhecer que o feminismo conseguiu colocar a questão da disputa desses lugares dentro dos partidos, dentro do processo das campanhas, para que as mulheres acessem esses lugares. É uma conquista nossa. A questão é que, mais uma vez, a gente precisa lembrar que o feminismo está em disputa. Ele está em disputa, inclusive, de que tipo de feminismo é esse que a gente quer construir. E isso leva à disputa das candidaturas também. Eu retomo ao pronunciamento da ministra Damares quando a gente teve o Dia Alusivo ao Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, em novembro do ano passado, e que parte do discurso dela, depois daquela coisa de ficar calada e depois ela mandar uma carta, falava sobre como o governo federal vai investir em campanhas públicas, né, em políticas públicas, para que cada município brasileiro tenha, no mínimo, uma mulher eleita. Que mulher é essa? Né? Aí a gente precisa se alertar que isso é uma disputa. O feminismo trabalhou e lutou o tempo inteiro para que as mulheres acessassem o direito a se candidatarem, o direito de chegar na política. Mas agora a gente tem um governo fascista, neoliberal e fundamentalista dizendo: vamos aproveitar da luta delas para assumir esses postos. E aí o que é que a gente precisa estar ligado? O que é que a ouvinte que está em casa precisa estar ligada? Que discurso é esse? Basta ser mulher para ser feminista? Basta dizer que está representando as mulheres, mas se a sua política pública, se a sua prática e a sua campanha, as suas propostas não representam essas mulheres, basta ser mulher para eleger?
Eu acho que a gente vai ter muitas companheiras candidatas, porque eu acho que a gente está chegando num ponto também de reconhecer que a gente precisa ocupar esse espaço e disputar esse espaço por dentro. Vamos ver e esperamos, né? Mas vai ser uma árdua campanha e uma árdua briga nesse processo eleitoral, inclusive aqui dentro do estado de Pernambuco, a gente tem que reconhecer que também tem pisado na bola com a vida das mulheres. E é bem importante também, eu queria convidar todo mundo a ler a nossa carta política, porque a gente faz uma bela crítica a esse projeto de sociedade e as coisas que a gente está vivendo, inclusive dentro do estado de Pernambuco e essas relações. Tem toda uma discussão no Congresso Nacional sobre como é que o sistema político brasileiro se organiza e sobre essa questão que a Adriana levantou, que é a subrepresentação das mulheres, mas não só das mulheres, né? Também as pessoas negras, os povos indígenas mesmo, a juventude no Congresso Nacional é muito subrepresentada. O que significa subrepresentada, gente? Significa que o percentual que tem de mulheres no Congresso Nacional, que hoje é 15%, é muito inferior ao percentual de mulheres que existe na sociedade, que hoje somos 52% do povo brasileiro. Então, essa discrepância entre a nossa representação em termos percentuais na sociedade e a representação no Congresso é isso que a gente chama subrepresentação, ou seja, estamos abaixo do que deveríamos estar em termos de representação. Tem toda uma discussão no Congresso Nacional e muitas propostas, inclusive nos últimos 10 anos, de reforma do sistema político. Porque a forma como as eleições são organizadas, a forma como os partidos são legalmente organizados, em si, o feminismo tem feito essa crítica, tem sido um mecanismo de impedir a participação das mulheres. Isso para não falar também nas condições de vida, porque a Adriana falou também sobre a participação das mulheres nos conselhos de políticas públicas, que é muito grande. Porém, os conselhos no âmbito municipal, no máximo no âmbito estadual. Quanto mais distante a participação política fica do local, do cotidiano das mulheres, mais difícil para as mulheres participarem, uma vez que as mulheres ainda são responsabilizadas pelo cuidado dos filhos, pelo cuidado das pessoas idosas, pelo trabalho doméstico. Então, além dos mecanismos legais do sistema político dificultarem a participação das mulheres, as condições de vida também dificultam essa participação, né? Então, eu não estou dizendo isso para desestimular ninguém a se candidatar. Claro que a gente tem que, né, sempre disputar os espaços e tentar construir. Mas eu queria conversar com vocês que são militantes, estão no movimento, estão também vendo a participação dos partidos. Tem muitas mulheres que se queixam que nos partidos as reuniões que realmente decidem são aquelas reuniões que ocorrem depois do jantar. As reuniões que ocorrem, né, das 9, 10 horas da noite, que elas são reuniões que muitas vezes dificultam a participação das mulheres, mesmo aquelas que estão nos partidos, nos movimentos e tal, porque as condições não permitem, né? Muitas vezes, você participar de uma reunião tarde da noite é muito mais segura a volta para casa. As tarefas das crianças da escola você não vai poder acompanhar. Nós não vamos deixar de ser mulher, né? Então continuamos sendo mulheres e tendo imposto sobre nós esse conjunto de responsabilidades. Então, como é que vocês veem isso na cultura política mesmo dos movimentos sindicais, Adriana, e dos partidos políticos também, Elisa? Como é que vocês veem as dificuldades que estão colocadas para as mulheres participarem, se candidatarem, terem recursos para suas campanhas e terem espaços nos programas de TV para poder, de fato, ser eleitas, né? Porque tudo isso dificulta muito a atuação política das mulheres. Eu levanto como uma provocação, assim, para a gente pensar, embora esteja aumentando essa participação, se a gente fosse calcular, eu acho que ia precisar chegar no ano 3000 para nós estarmos em condições de igualdade no parlamento, por exemplo.
Mas temos que começar a construí-lo agora, né? Mesmo que Sem seja no ano dúvida. 3000, mas tem que começar a construí-lo hoje. E assim, Carmen, de fato, né, a reforma política ela é necessária, não é de hoje, mas nos amedronta por quem ela será feita. Porque se for feita Se for feita hoje, nesse desgoverno risco que é está muito aí, grande, é né? muito maior de piorar ainda mais esse sistema político que a gente vive e não dá condição mesmo de nós mulheres, e não só nós mulheres, né? Todas e todos aqueles que estão subrepresentados nesse espaço de poder, de chegar nesse lugar para construir. Né? Infelizmente, ao longo desses anos, né, que a gente se constitui Estado democrático, a política ela é constituída justamente com essa negativa, né, de que trabalhador não pode ser político, né, de que político é lugar de corrupção, e a gente vem nesse processo de desconstrução, porque enquanto a gente não desconstruir essa visão da política, a gente não vai ter as nossas companheiras, né, se encorajando para poder, de fato, né, estar se colocando e pleiteando esse espaço, porque é um lugar de disputa. Né? Nós vamos estar nesse lugar, mas disputando com tantos outros, né, companheiros, outros não tão companheiros assim, né? Muitos, na verdade, a maioria não companheiros, né? Que de fato não vão medir nenhum esforço para poder derrubar essa mulher, né, essa companheira, e mais ainda, se ela for dessa nossa linha, dessa construção que a gente vem trabalhando dentro desse feminismo, né, que isso é ameaça também para nessa conjuntura que está posta aí. E como a Elisa falava, né? A gente tem feito esse debate com as nossas mulheres, as nossas militantes, né? Construindo, porque isso é um processo cultural. E a gente tem que construir através, principalmente, dos processos formativos. E nós temos colocado isso, né? Embora a própria mídia quer se empoderar, né? Se apoderar desse espaço do feminismo, e a gente tem que ter muito cuidado para não começar a desnortear. E é como dizia, né? Temos mulheres hoje nesse lugar de governo do Estado, mas que não nos representam. Então, não é o fato de ser mulher. Então, que mulher vai estar? Vai estar dentro do nosso projeto, e é isso que a gente vem construindo. Então, dentro da política, nós também, né? E quando vai para o campo, a dificuldade aumenta mais ainda, né? Porque somos agricultoras, somos mães, somos ainda as cuidadoras, né? Porque temos que cuidar, sim, do pai, do avô, enfim. Mas também somos militantes. Mas também somos feministas. E nós vamos, sim, começar a construir, né? De pouquinho, essa sociedade que chegue nesse lugar onde não se discrimine pelo fato de ser mulher, e a gente comece aí a partilhar as nossas obrigações e responsabilidades, inclusive domésticas. Então, essa divisão do trabalho doméstico ela é fundamental também para garantir que a mulher esteja na política em pé de igualdade. É importante dizer que se a gente tem 52% da população brasileira formada por mulheres, e quando você vai ver essas mulheres, elas não têm condições de acessar o sistema político, a mudança desse sistema político ele é apoiado por nós, no fim das contas. É a gente que está na briga. E é, inclusive, a gente que está na briga construindo uma nova identidade política, construindo as novas alternativas. Por exemplo, quando a gente aposta em mandatos coletivos, quando a gente aposta em companheiras que são dos movimentos sociais e que acessam esse espaço, e quando a gente, por exemplo, constrói uma frente parlamentar com participação popular no Congresso Nacional, feminista e antirracista, para conversar com os movimentos nacionais feministas e as deputadas federais que estão lá no Congresso, como é que a gente vai construir uma aliança para poder constituir uma nova forma de fazer política. Isso está representado no campo nacional, mas isso não impede que a gente faça isso aqui localmente. E eu acho que a gente já tem construído. Eu acho que a gente tem uma base de parlamentares aliadas no estado de Pernambuco, que estão no campo das feministas, e que toda vez quando a gente precisa, a gente recorre, porque a gente tem que fazer ações conjuntas de incidência dentro daquele espaço. Mas a gente vai continuar lutando. Reforço o que a companheira Adriana falou, se a gente faz uma reforma política nesse contexto, nesse momento, é bastante complicado. Mas não quer dizer que a gente não comece a disputar ela dentro da sociedade, porque a disputa ela está colocada aqui. É no campo da sociedade que a gente vai precisar ganhar. Mentes e corações, ombro a ombro, umas do lado das outras, para construir um novo modelo de sociedade que a gente quer. Gente, a gente já está chegando na reta final aqui do programa, e aí eu queria pedir duas coisas para vocês, né? A gente está falando de articulações políticas, de construir candidaturas, de reforma política, etc. Mas
para quem está ouvindo a gente no rádio, para quem está vendo a gente na internet e que tem vontade de se integrar a esses movimentos, além, obviamente, do ato, né, que reúne várias pessoas, qual é o caminho que existe num dia a dia para quem quer chegar junto? Né? Eu queria que vocês pudessem dar alguma dica, né, de quem está a fim de chegar junto, como é que faz. E, para encerrar, reforçar o convite para hoje de tarde. Assim como, né, as redes, né, infelizmente ajudaram, através de tantas notícias falsas, eleger um presidente que aí está posto, né? Ela também nos fortalece. Então, a gente tem que usar esse instrumento também ao nosso favor. Então, temos tantos grupos, né, Elisa, aí nas mídias sociais, né, Facebooks, Instagrams, enfim, sites oficiais que a gente pode estar entrando, pode estar acessando e, através deles, inclusive, estar identificando qual a organização mais próxima, né? A gente tem aí organizações nacionais, Marcha Mundial, Articulação, né, de Mulheres Brasileiras, né, União de Mulheres Brasileiras, Fórum de Mulheres aí, que não só tem em Pernambuco, temos no país inteiro. Então, o próprio movimento sindical também, que a gente também, né, todo o movimento não é feminista, é óbvio, é importante colocar isso. Mas dentro desse movimento sindical, a gente tem, né, a nossa organização feminista, né, as nossas secretarias de mulheres, enfim. Então, espaço a gente tem nessa sociedade. De fato, a gente tem que chegar no mais próximo e se somar nessa luta, porque a gente precisa, de fato, fortalecer, né, esse lugar de sociedade. E, é claro, eu reforço aqui, se a gente, em pessoa física, não pode estar nesse espaço de organização, vamos utilizar os meios de comunicação, as mídias sociais que estão ao nosso alcance, porque nem sempre, né, os espaços estão, né, com essa acessibilidade, mas temos aí instrumentos possíveis de poder estar se somando a essa luta, de estar fortalecendo e de estar mostrando para essa sociedade que nós, a sociedade, é quem dá o poder, de fato, de estar nesse lugar de decisão. Então, mais que nunca, a gente precisa, né, ter pessoas que se somem a essa luta feminista por uma sociedade, né, que olhe para as diferenças, buscando essa equidade, não, né, a exclusão, não o extermínio dessas minorias em direitos. Então, a gente precisa, de fato, estar se somando, estar se fortalecendo, e será, sem dúvida, muito bem-vinda a soma dessa companheira que se some a essa luta. Então, é tão difícil falar de feminismo, mas a dificuldade não é porque a gente não acha ele importante, é ao contrário. A gente acha que feminismo é vida, né? Ele está na disputa das nossas vidas. Mas é porque a gente tem, nesse momento, uma ideia colocada de que feminismo é um feminismo que não fala com as pessoas, que é como se fosse o inverso de machismo. E aí eu vou pontuar isso, o feminismo não é o inverso do machismo. O machismo mata mulheres todos os dias. O feminismo nunca matou nenhum homem. Né? O feminismo é dizer que a gente quer uma nova sociedade construída com igualdade, com nossos corpos livres e livre de violência e da exploração e da opressão que permeia as nossas vidas, no racismo e no capitalismo. Como é que a gente faz para chegar junto do feminismo? Eu tenho certeza que aonde você tá, tem alguma mana feminista perto de você. Sempre vai ter alguém. Então, se você está na universidade, procure os grupos que tem dentro da universidade. Se você está no campo, tem os grupos do campo. Se você está na comunidade, tem os grupos na comunidade. E eu costumo dizer também que o feminismo ele é como se fosse uma grande ciranda que se movimenta. Ela está sempre aberta para receber mais companheiras e você muda de lugar conforme você consegue. Então, se você consegue estar dentro do movimento e fazer muita coisa, é massa. Se você não consegue, mas consegue chegar nos atos, já é massa também. Acesse a página do 8M Recife, que é @8M Recife. Vai ter toda a lista de todos os movimentos que assinaram a carta. E vamos para a rua para denunciar e confrontar as opressões que querem nos subordinar contra a violência desse Estado. Logo mais, no Parque 13 de Maio, grande ato, concentração, a partir das 13 horas e às 16h30 vamos estar saindo numa passeata pelas ruas da cidade do Recife, terminando no final da tarde na Praça do Carmo. É a hora e a vez das mulheres irem para as ruas lutar por seus direitos. A gente se encontra. Obrigado, gente. O programa hoje teve produção de Fran Ribeiro e Carmen Silva, do SOS Corpo, apresentação minha, Bruno Nogueira, nas redes sociais Larissa Silva e Pedro Henrique, os trabalhos técnicos de Marco da Lata. Uma boa semana a todas e todos.
O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.